Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. E que posteriormente também vamos assistir o nosso canal do Consolador Prometido. Então, sintam-se acolhidos na nossa casa. Para iniciarmos então o trabalho dessa noite, vamos ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre. Espíritos humanos. Todas as pessoas de teu relacionamento, mesmo as de teu círculo consanguíneo, são espíritos na travessia das mais diversificadas experiências. Em essência, não sabes da procedência de teu filho. Não lhe conheces a natureza do karma e nem os sentimentos que se lhe ocultam sob aparente fragilidade. Desconheces a quem estás tomando em teus braços, de pai ou de mãe. Assim como ele tampouco sabe em que colo está aninhando-se, feliz. Não te decepciones se amanhã ou depois ele revele uma faceta do próprio caráter, que te surpreenda desagradavelmente. Embora todo filho seja anjo para os pais, que o adoram, a verdade é que todos os pais e filhos, corporificados na terra, ainda são criaturas excessivamente humanas. Com essa mensagem, eu convido os irmãos que assim o desejarem para fechar os seus olhos físicos, para melhor se conectar com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, nosso querido Mestre amado Jesus, nosso irmão mais velho, o governador do nosso orbe, a espiritualidade amiga, os nossos mentores, os mentores da nossa casa. Vamos agradecer por estarmos aqui nessa noite, podendo ouvir sobre essa maravilhosa doutrina, podendo nos evangelizar, nos harmonizarmos. Então vamos agradecer essa oportunidade e vamos pedir que tudo aquilo que estamos recebendo aqui essa noite também seja repassado para os nossos irmãos em humanidade, para aquelas pessoas amadas que estão na nossa tela mental e para todos os irmãos que ainda habitam zonas de conflito e de fome. Que todos eles recebam os fluidos que aqui hoje estamos recebendo. Pedimos também, Pai, o amparo necessário para o nosso querido irmão Ney, para que ele possa desenvolver tudo aquilo que planejou para essa noite ser falado e tudo aquilo que com certeza nós que aqui estamos, tanto encarnados quanto desencarnados, precisamos ouvir. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite, que assim seja. Então, desde já, gostaria de agradecer a presença do nosso querido irmão Ney e já passar a palavra para ele que é um trabalhador, divulgador da doutrina espírita, na região, palestrando, tem o seu canal Ponto de Luz, trabalha no nosso canal Consolador Prometido, então divulgando sempre a doutrina, presidente da nossa casa, construtor, arquiteto. Então, bom trabalho, Ney. Então, boa noite, pessoal. Eu sou mais operário, né? Operário do Consolador. E é com muita alegria que a gente passa a manhã aqui, à tarde, às vezes o dia inteiro, para consolidar, como eu penso, materializar o centro espírita na Terra. E é um legado que a gente pode deixar, né? Para daqui a 50 anos, eu digo brincando, eu vou renascer em Santa Maria e quero ser evangelizado aqui no Consolador. Então a obra tem que ser sólida, né? Senão eu vou botar defeito em quem? Eu vou achar o culpado. Pessoal, a proposta desse tema que eu vou fazer hoje à noite, eu já fiz em outra casa e farei mais duas durante esse mês de abril, é por causa da época do ano, né? Hoje, dia 2 de abril. Dia 18 de abril, Dia Nacional do Espiritismo. Dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Sexta-feira Santa, para os católicos.
né? Ou não somos espíritas ou somos espíritas. Para aqueles que seguem a religião católica apostólica romana, é uma sexta-feira dita santa, né? Mas antes da gente iniciar, nós vamos começar a nossa trajetória. Jesus na quinta-feira, dita santa. Mas é interessante uma leitura que tem nesse livro da quarta-feira, né? Os últimos dias de vida de Jesus entre nós no corpo físico. Olha, Jesus observou que Judas andava meio cabisbaixo. Isso na quarta-feira. Andava muito nervoso, cabisbaixo. Jesus chamou Judas e disse isso para ele. Supostamente disse, né? Judas, previne-te contra as ilusões do mundo, tão passageiras quanto as horas do dia. Como se dissesse para nós hoje, né? Mas que trazem dores reais que mortificam a alma, as ilusões do mundo. Fica alerta com as promessas dos homens falsos que buscam riquezas e poder à custa dos sofrimentos alheios. Busca conquistar os tesouros do Pai. Assim, não serás enganado por ninguém e teu coração ficará em paz. Compreende? Isso supostamente Jesus teria dito para Judas na quarta-feira. E a nossa fala da noite começa então na quinta-feira, de manhã cedo na quinta-feira. Jesus estava em Betânia, na casa de Lázaro, onde morava Lázaro, Marta e Maria, né? A família. E Jesus tinha uma afinidade muito grande com esses irmãos, especialmente com Lázaro. Ele gostava muito de pernoitar lá, ele gostava muito de estar lá. Era um ambiente favorável, ele se sentia bem. E de manhã, então, na quinta-feira, dita santa, ele chama Pedro e diz para Pedro que ele precisava ir mais uma vez a Jerusalém. Pedro adverte ele que o ambiente em Jerusalém não era favorável à presença dele, que já corriam os comentários. Eles estavam em Betânia. É interessante a gente lembrar, porque a gente vê no Evangelho, ó, Jesus saiu ontem, nosso irmão André falando de Jericó, né, em Jerusalém. Jericó a Jerusalém tem 24 quilômetros. Então é possível tu vencer em um dia de caminhada, né? E Betânia e Jerusalém, algumas fontes na internet começam dando 12, 11, 6 e tem uma que dá 3 quilômetros de distância. Mas se nós adotar a maior distância, é como Camobi Santa Maria, né? Mais ou menos de Camobi ao centro de Santa Maria tem 11 quilômetros de distância. Então, Betânia a Jerusalém, digamos, é como se fosse Camobi a Santa Maria. Tranquila a caminhada, né? E Pedro, preocupado, adverte ele também. Se ele fosse para Jerusalém, ele estaria diante daqueles que queriam prendê-lo. Mas aqui entra a Páscoa. Jesus diz para Pedro que a vontade do Pai deve sempre ser cumprida. Em seguida, ele disse para Pedro: precisamos preparar a ceia pascal. A Páscoa é um ritual judaico. Jesus professava o judaísmo, tanto que ele disse: eu não vim perverter as leis, mas cumpri-la. E essa Páscoa está nas obras de Moisés. É um ritual judaico. E Jesus diz a Pedro, pega o João, vão a Jerusalém para providenciar a nossa ceia pascal. E Pedro pergunta, onde faremos? E Jesus diz a eles, na casa de Maria Marcos. A casa de Maria Marcos, a mãe de Marcos, o evangelista, de João Marcos,
que nós conhecemos só por Marcos, ela tinha uma sala no piso superior que era muito ampla. E Jesus costumeiramente se reunia ali com os apóstolos, que ali eles ficavam à vontade, sem serem incomodados. Então, era muito comum, quando ele ia a Jerusalém, eles ficarem na casa de Maria Marcos, né? E Maria Marcos era irmã de Barnabé, companheiro de Paulo lá nas caminhadas de Paulo. Inclusive, se nós formos ler o livro Paulo e Estevão, nós vamos ver que o João Marcos participa no início de algumas viagens com Paulo, com o tio dele, Barnabé. Mas por ser jovem, ele cansava, então o Barnabé mesmo pede para Paulo que Paulo pedisse para ele não acompanhá-los. Isso está lá no livro Paulo e Estevão. Era um adolescente, João Marcos, e mais tarde escreveria o seu evangelho, que nós conhecemos por Evangelho de Marcos. Pedro e João saíram então porque eles precisavam preparar a ceia pascal, ritual que previa carneiro, ervas e vinho. Na ceia pascal judaica deve ter carneiro, ervas e vinho. E eles foram para providenciar tudo que seria necessário para aquela noite a comerem a ceia pascal. Jesus, posteriormente, vai para Jerusalém e vai direto para a casa de Maria Marcos. Chegando em Jerusalém, na casa de Maria Marcos, ele encontra Maria, a sua mãe. E Maria também já estava nervosa, preocupada, porque corria já na cidade de Jerusalém, que estava tudo armado, as armadilhas, as maracutais, para pegarem Jesus. E Maria convida ele para eles irem embora rapidamente para Galiléia, não ficasse em Jerusalém. E ele teria dito para a mãe dele, supostamente, eu digo supostamente porque nós não temos certeza, né? Nós não estávamos lá, se estávamos, não estávamos do lado de Jesus, talvez. Ele se ajoelhou aos pés da mãe dele e disse: Mãe, não raro nossos olhos se enganam com aquilo que vem. O que hoje nos parece injusto, amanhã se nos apresentará como correto e direito. Estamos num mundo onde a justiça dos homens aparentemente se sobrepõe à justiça do Pai. Pela liberdade de viver, o homem cai nas garras da escravidão. Esse texto parece que foi escrito hoje, né? O escândalo de hoje será a dor de amanhã. Por isso, peço-te, guarda-te na fé em Deus e na justiça infinita, pois tudo terminará bem, desde que estejamos fazendo a vontade dele e não a nossa. O que os seus olhos virem, sirva para exaltar ainda mais o Criador, não te esqueças. E encerrou o diálogo com Maria, dizendo: minha mãe, entreguemo-nos ao Pai com extremada confiança. Nossas vidas a Ele pertencem. Entreguemo-nos ao Pai com extremada confiança. Nossas vidas a Ele pertencem. Depois dessa conversa com Maria, Jesus vai mais uma vez ao Templo de Jerusalém. E indo ao templo, ele nos dá 3 ensinamentos. É interessante que são 3 ensinamentos que eu vou trazer, bastante fortes, de muita reflexão. E a gente observa que Jesus nos ensinou até as últimas palavras que ele disse enquanto vivo na carne. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. E depois ele silenciou. Ele não deixou de ensinar até o último suspiro. E nessa ida para Jerusalém, então, ele nos dá aquele ensinamento. Pelo caminho, né, ele encontra pessoas discutindo, e ele nos dá o ensinamento. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
Estamos na quinta-feira, entardecer, anoitecer. Também em seguida presencia o episódio da mulher adúltera, né? E novamente deixa-nos a sua lição. Nessa última visita ao templo, já lá no templo, ele nos deixa o ensinamento do óbolo da viúva. Na quinta-feira, horas antes dele se tornar prisioneiro. 3 ensinamentos. Quando eles já estavam de saída do templo, que ele dê esse ensinamento do óbolo da viúva. Quando retornam para a casa de Maria Marcos, para se reunirem para comerem a ceia pascal, a última refeição sua junto com seus amigos. Após conversar com seus apóstolos, né? E vendo os aflitos e perturbados e receosos, ele responde a uma pergunta de Tomé. Tomé diz a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como poderemos conhecer o caminho? Lembra que a gente sempre lê, alguém nos fala. Ele já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não cumprir o que eu aconselho, os meus ensinamentos. E é o que ele disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Houve um silêncio profundo entre os apóstolos. Ele olhou para todos os seus amigos, que assim ele os tratava. E por que Jesus chamava os apóstolos de amigo? Nós temos amigos. Quando nós temos um amigo, na expressão máxima da palavra, ele conhece a nossa vida. E nós conhecemos a vida da pessoa. Às vezes a gente trata que é amigo, mas nós temos inúmeros conhecidos. O amigo sabe onde eu moro, conhece meus filhos, as minhas dores, não é? Minhas aflições, me socorre, me busca quando precisa de ajuda. Às vezes nós temos mais afinidades com amigos do que com consanguíneos, né? E Jesus tinha essa relação. Tanto que Jesus, a gente vê que ele tinha irmãos que não o compreendiam. E ele encontrou naqueles homens a afinidade. Ele tratava eles por amigos. Então ele consola os seus amigos, que estavam muito tristes, dizendo que enviaria um seu mensageiro. E esse mensageiro conduziria eles e ao mundo para a verdade. E ele vai dizer que esse Consolador só viria no futuro quando a humanidade estivesse esclarecida. E acaricia dessa forma aqueles corações que estavam temerosos, tristes, doloridos. Um clima que pairava ali na casa de Marta, né? Um receio do amanhã em relação a Jesus. E a eles próprios, né? Tanto que eles fugiram. Com exceção de João, os outros 11 não se fizeram presente ao pé da cruz. E ele diz então, se me amais, guardai os meus mandamentos. Olha interessante essa passagem. Vamos inverter. Se guardas os meus mandamentos, me amas. Se guardas os meus mandamentos, me amas. E eu fico pensando nessa passagem no honrai vosso pai e vossa mãe. Quando meu filho honra o que eu ensinei para ele, ele me ama. Ele me considera, não é assim? E quando nós não seguimos o conselho dos nossos pais, quando eu não prezo nem pelo sobrenome que ele me deu, né? Tá lá na Serasa guardado.
está no SPC guardado, né? Eu não estou honrando meu pai e minha mãe. Então é interessante, Jesus, se tu me amas, guarda os mandamentos. Então, se eu guardo os mandamentos, eu honro Jesus. E essa pergunta eu me faço, pessoal, com sinceridade. Eu amo Jesus? Eu, o Ney, amo Jesus? Eu guardo os mandamentos dele? Eu me faço essa pergunta. E ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por ele. Ele continua. Eu pedirei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Com a chegada de Jesus, as pregações de Jesus, ele revela um Deus diferente do Deus do Antigo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento nós vamos ver várias passagens do Deus que visitava os campos de batalha, o Deus que ajudava para que os judeus vencessem as guerras, o Deus que visitava os acampamentos das tropas, tem passagens no Evangelho. Tem uma passagem que pede, desculpe, no Evangelho, não, no Antigo Testamento, que pede para que não deixassem detritos dos animais e humanos no canteiro, nas ruas, onde as tropas estavam acampadas, para que Deus não pisasse em cima. Era o Deus dos judeus. E Jesus traz esse outro Deus, criador, amoroso, né? Criador supremo, Pai amoroso, que não exige dos crentes nenhuma manifestação externa de devoção. Porque ele nos disse, quando vais orar, recolhe-te no teu quarto, no silêncio. Ou seja, fecha os olhos. Ou nem os olhos precisam fechar. Quando a gente passa na frente do cemitério de ônibus, a gente pode fazer uma prece, mentalmente, de olhos abertos. E todos esses espíritos que ainda habitam ali, julgando-se vivos, sejam socorridos. Olha que baita prece. Quando a gente passa por uma senhora gestante, esse irmão seja bem-vindo. Quando passamos por um cadeirante, ele tenha resignação e força para vencer os dias que lhe faltam na terra. Isso é oração. E a pessoa recebe. E o Espiritismo vem e apresenta uma nova concepção de Deus. Qual era a minha concepção de Deus? Eu conheci o Deus que os homens criaram. Né? Lá nos livrinhos da primeira comunhão na Igreja Católica, aquele velhinho sentado, bonachão, simpático. Era o Deus antropomorfo. É o Deus que usou os homens. Jesus nos ensina, a espiritualidade ensina. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Viu a inversão? Né? Deus criou o homem e nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. E ele continua. A fim de que fique eternamente convosco, é o que a gente conversava ali, o Renato falando no grupo de estudo aqui da Casa Espírita. O que fica eternamente comigo? Conhecimento. Ninguém rouba. Ninguém rouba. Né? Essa mensagem é que nos instrui o espírito. Eternos são as conquistas espirituais. Né? Verdades incontestáveis que a mensagem da doutrina espírita nos traz. A gente pensa assim, para que eu estou estudando espiritismo? Né? Gasto horas, fico em casa estudando, fico assistindo palestra, fico lendo livro. Quando eu voltar para o mundo espiritual, é a minha cultura, é minha capacidade, é meu fardo, que vai me ajudar a abrir portas. Não vou precisar entrar por janela, né? Vou poder abrir a porta. Né? Vai me ajudar a entender o momento da minha morte. A transição, quando estiver ali no meu velório, a minha transição entre esses dois mundos. É a verdade. Por isso que ele diz, essa verdade, esse Consolador vai ficar eternamente convosco.
Os espíritos que vêm nos consolar hoje, aonde eles aprenderam as verdades? Muitos deles espíritos espíritas, outros deles espíritos católicos. Se a gente abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver várias mensagens de espíritos católicos. Bispo de Argel, Adolfo Bispo de Argel. Ele não é, na época do Evangelho, que ele ditou aquela mensagem, em 1860, ele não era um espírito espírita. Nós, quando formos desencarnar, quem nós seremos no plano espiritual? Serei um espírito espírita. Será a minha cultura de espírito, a cultura que eu vou levar da Terra. Um exemplo dessa verdade eterna que Jesus fala, ele também falou para a mulher samaritana no poço de Jacó, naquela outra passagem. Ele pediu água para a mulher, e a mulher disse que não podia dar, porque ele era um forasteiro e não era um samaritano. E como foi falado aqui ontem, os samaritanos e os israelitas, eles tinham conflitos, porque os samaritanos tinham uma religiosidade mais simples. Para eles não era necessário ir ao templo de Jerusalém para orar, os samaritanos. E a gente sabe que ir ao templo de Jerusalém para orar, ir ao templo de Jerusalém para cumprir rituais, resultava em ganhos financeiros para muitos líderes religiosos em Jerusalém. E os samaritanos achavam que isso era uma controvérsia, não era preciso isso. E que Jesus diz então para a mulher, lá no poço de Jacó? Ele disse assim para ela: quem beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna de Jesus. Conhecimento. Continuando, essa passagem é do Evangelho de Mateus, né? O anúncio do Consolador, capítulo 14, versículo 16 em diante. O Espírito de verdade, está lá no Evangelho de João, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Era necessário novas ideias, a ciência desenvolver, né, para que viesse esse Consolador que nós estudamos hoje. E nós estudamos e às vezes temos muita dificuldade de entender, porque ainda temos um conhecimento científico, conhecimento das escolas, do banco escolar, que nos ajuda a compreender. E às vezes temos dificuldade, temos que pesquisar, né? E ele continua, porque não o vê. Porém, aqui é interessante a gente lembrar que Jesus era um profeta. O que o profeta faz? Profetiza. O que é profetizar? É prever algo futuro. Isso é uma profecia de Jesus. Porque ele estava falando de algo futuro, né? E ele vai dizer: o conhecereis no futuro, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Nós temos que dar graças a Deus. Estamos encarnados no Brasil, o país mais espírita do mundo. Estamos aqui, para quem está nos assistindo de outras cidades, e na cidade de Santa Maria. Santa Maria tem aproximadamente 40 sociedades espíritas que seguem as orientações de Kardec. Nós temos mais sociedades espíritas que seguem a orientação de Kardec em Santa Maria do que em muitos países da América do Sul e da Europa. Nós temos em Santa Maria. Fará vos lembreis de tudo que vos tenho dito. O Consolador, essa palavra, né, deriva do verbo consolar. Consolador é aquele que consola, diminui a dor ou a aflição.
está junto daquele que sofre. Mas o Consolador, ele não interfere diretamente no sofrimento do outro. Quando a gente vai tomar um remédio e nós não temos esse hábito, nós não lemos a bula. O Consolador é a bula. E o remédio a gente pode buscar, ou ele está em nós. Perdoa. Não seja preguiçoso, ocioso. Vai à luta. Coragem, esperança, resignação, gratidão. Olha, isso está tudo na prateleira da farmácia, né? E o Consolador é a bula. Jesus é a bula. Quando te agredirem, dá a outra face. E a gente diz assim, mas aí eu sou masoquista. Né? O camarada me dá um tapa do lado direito do rosto, e não, dá do outro para inchar aparelho. Né? Não. Toda moeda tem dois lados. O que Jesus quis dizer? O agressor, ele está destemperado, ele está desequilibrado. Eu não preciso ficar desequilibrado. Eu vou dar a outra emoção. Calma, companheiro. Não, calma. E quando eu digo isso, eu estou dando um passe nele, estendendo a mão para ele. Ou só com as minhas palavras. Calma. Ele vai se acalmar. Eu estou dando a outra face. Jesus é a bula. Jesus continua lá no Evangelho de João. Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas vocês poderiam não suportar. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. Né? Então, como eu comentei ainda agora, havia necessidade de desenvolvimento da cultura da humanidade, das ciências. E o Espiritismo esclarece e consola pela compreensão e clareza dos seus fundamentos. Jesus profetizou que suas palavras não seriam bem interpretadas, que os homens se desviariam do seu ensino. Isso não aconteceu? Isso aconteceu. Séculos e séculos de desvios, né? Quantas vezes fomos cristãos sem o Cristo? Uma religiosidade que a gente trazia conforme as vantagens e os benefícios que eu podia receber dali. E aí enfrentamos séculos e séculos de escuridão na Terra, né? A Idade das Trevas. Passaram os séculos, passou o primeiro milênio, e nesse tivemos as cruzadas, a imposição da religião dominante a ferro e fogo, literalmente. Literalmente. Imposição. Só que, ao mesmo tempo, usurpavam patrimônios. O Ney estava lá atrás. Quantas vezes? Mas Jesus nunca deixou de mandar seus embaixadores para a Terra, seus mensageiros. Em várias partes do planeta, esses irmãos foram renascendo. Mas a maior parte deles voltou para o mundo espiritual precoce, porque foram agredidos, crucificados, queimados, enforcados, talvez até guilhotinados. A humanidade se transviava escolhendo caminhos escabrosos. Muitos daqueles que deveriam zelar pelo Evangelho, pela mensagem do Cristo, eram os primeiros a deturpar. Então, éramos cristãos sem Cristo. Né? Passamos pelo período das trevas, da Inquisição. E esse período, quando a gente fala, foram séculos. As trevas foram séculos. Né?
são de 3 séculos. A Inquisição foram muitos séculos também, né? Lutas pelo poder temporal, mas olha o detalhe, ruíram as nações, destruídos foram os impérios, e tudo isso acontecendo na Terra sob o olhar compassivo de Jesus. Paciência, né? Porque ele é o governador espiritual. Ele sabe tudo o que nós precisamos passar, que nós precisamos ultrapassar, né? E ele sabe que existe uma lei no universo que diz que tudo progride no universo. E essa lei, ela é vigente, ela não para, ela está sempre solicitando de todos nós esse progresso. E nós sabemos que um dia ele sabia, a humanidade ia despertar. E como diz Emmanuel, o espírito evolui pelo amor ou pela dor. Eu faço a escolha. A dor em mim ou o amor ao próximo. A escolha é minha. A espiritualidade não improvisa e nesse período, como Jesus continuou mandando seus embaixadores, né? Muitos espíritos renasceram em vários lugares do mundo, preparando a terra para que a semente fosse lançada. Passaram 18 séculos, né? Após aproximadamente 2.000 anos de fermentação histórica, doloroso amadurecimento do homem, criminosas deformações da mensagem, tornou-se possível o restabelecimento dos ensinamentos fundamentais primitivos de Jesus. E aí que a gente diz, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. É o cristianismo de Jesus, a mensagem do Cristo. E chega um momento, então, para a humanidade receber essa terceira revelação. Por que a terceira? Porque a primeira foi através de Moisés, a segunda através de Jesus, e a terceira veio através da espiritualidade. Ao lado do Espírito de verdade, houve toda uma pleia de entidades espirituais. Às vezes as pessoas já me perguntaram, tá, mas quem foram os espíritos que trouxeram a doutrina dos espíritos? E a doutrina é dos espíritos. A doutrina espírita, o certo é doutrina dos espíritos. O nome do livro é Livro dos Espíritos, né? O primeiro livro. E lá no Livro dos Espíritos, na introdução, no encerramento da introdução, está lá em Prolegômenos, que diz assim, e serve para a nossa vida. Lembra-te que os bons espíritos só dispensam assistências aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. E aqui está a relação de espíritos, ó. São João Evangelista. O João, primo de Jesus. Santo Agostinho, um vassalo no início da vida dele na Terra, né? Tem uns livros da vida de Santo Agostinho bastante interessantes. São Vicente de Paulo, São Luís, várias e longas mensagens de São Luís no Livro dos Espíritos, no Evangelho. Mentor espiritual da Sociedade Espírita de Paris e da França. O Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, está lá no Livro dos Espíritos, etc, etc. E ao lado de Kardec, junto com Kardec, reencarnados talvez, reencarnados esses espíritos
muitos deles em corpos femininos, para que a missão fosse cumprida, para que a revelação chegasse na Terra. Nós podemos enumerar as meninas Budã, Senhorita Jafé, Hermance do Faux, Camille Flammarion, Victorine Sardou, Henri Salze, o editor do Livro dos Espíritos, Didier, grande amigo de Kardec, Gabriel Delany, os companheiros da Sociedade Espírita de Paris, a sua esposa, né, companheira da vida e de lutas, Amélie Boudet, e tantos outros ao redor do mundo, que mandavam cartas que foram publicadas na Revista Espírita, e dessas cartas publicadas na Revista Espírita, Kardec tira material para o próprio Livro dos Espíritos. Um exemplo, a maior pergunta, que não é uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 222, fala tudo que nós precisamos saber sobre reencarnação. É a maior pergunta porque elas são 5 páginas a 222. Antes de ser publicada no Livro dos Espíritos, ela foi publicada na Revista Espírita, se eu não me engano, de 1858. Porque o Livro dos Espíritos que nós usamos hoje para estudar é a 2ª edição, que foi publicado dia 18 de março de 1860. O Livro dos Espíritos com 1019 perguntas. O Livro dos Espíritos, publicado dia 18 de abril de 1857, eu tenho esse livro, 501 perguntas. O que nós usamos é o Kardec seria correções e acréscimos, que é de 18 de março de 1860. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Quantas vezes nós chegamos aqui procurando consolo? Quantos de nós viemos a primeira vez num centro espírita procurando consolo? Quantos católicos, evangélicos, passaram por aqui conosco no Consolador buscando consolo? E foram consolados. Tornaram-se espíritas? Não. Não. Porque está lá no Evangelho, diz assim, o espírito, para ser espírita, tem de estar maduro. Tem que estar preparado para assimilar essas verdades. Né? E a doutrina espírita responde a esses questionamentos, ó, quem somos? Ela responde de forma coerente, racional e clara. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por quê e para que nascemos. Por que uns sofrem mais que outros? Por que alguns já trazem do berço doenças congênitas, físicas ou disfunções cerebrais, enquanto outros nascem inteligentes e saudáveis? Pelo Espiritismo, né, para nós caminhar para o encerramento, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, por que sofre temporariamente, porque eterno só a vida. Eterno só a vida do Espírito. Tudo é transitório. Tudo é transitório. E vê por toda parte a justiça de Deus. É interessante a gente lembrar dos médiuns que estavam falando no grupo de estudo. O espiritismo experimental. Como é que iniciou o espiritismo? Pelos médiuns. Né? Quem foram os primeiros interlocutores? Para que os espíritos trouxessem essa revelação, havia necessidade de indivíduos encarnados que fossem os mensageiros. O carteiro. O carteiro escreve a carta que ele, quando ele entregava na nossa casa, hoje em dia isso é coisa de gente de cabelo branco, né? O carteiro não escrevia as cartas que ele entregava nas nossas casas. Ele era o mensageiro. Então houveram esses mensageiros que ajudaram Kardec, que convenceram Kardec que tinha umas mesas que se movimentavam, respondiam perguntas, e no início ele não aceitava aquilo. Que bom! Ele não deixava que outros convencessem. E a doutrina espírita é a doutrina do autoconvencimento.
Eu que tenho que assimilar. Por isso que é interessante a gente estudar, buscar nos livros se é verdade. Então, o Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. E demonstrou a existência do perispírito, através das materializações, do desdobramento, né? E esse perispírito era suspeitado desde a antiguidade. Tanto que lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 40 ao 44, e eu digo que é uma das melhores definições de perispírito que eu conheço, e ela não vem das revelações espíritas, vem lá de Paulo. Paulo disse assim: também há corpos celestes e corpos terrestres. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem, renascerem, resplandecerem, ascenderem. Quando o corpo é sepultado, diz Paulo, é um corpo material. Mas quando é ressuscitado, renasce, volta para o seu mundo de origem, é um corpo imortal. Quando é sepultado, é feio e fraco. Mas quando é ressuscitado, bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material, diz Paulo. Mas quando for ressuscitado, é um corpo espiritual. Carta de Paulo aos Coríntios. É claro que se existe um corpo material, tem que existir um corpo espiritual. Esse Consolador, ele nos ajudou a que fizéssemos uma tarefa nos nossos corações. Tirássemos Jesus da cruz. Ele não é o crucificado como ele foi identificado por séculos na história. Muitos foram queimados porque eram seguidores do crucificado nos primeiros séculos do cristianismo. E Jesus desceu da cruz. A doutrina espírita matou a morte, mas nos mostra a responsabilidade de nossas ações. Para nós encerrar, uma mensagem final. O Espiritismo por meio da mediunidade. Porque a doutrina espírita são revelações. Todos os ensinamentos vieram por médiuns, né? Veio comprovar para todos nós que a vida continua. Não há céu ou inferno depois da morte. O céu e o inferno é agora. Às vezes a gente não diz, a minha vida está um inferno. Ah, eu estou no céu. Né? Tudo azul com bolinhas azulzinhas ainda, cor-de-rosa, né? Tudo azul com bolinha cor-de-rosa. A minha vida está uma maravilha, né? Porque nós estamos em paz. E a paz tem que estar na nossa consciência. Enquanto a gente não iluminar, esses conhecimentos espíritas ajudam que nós iluminemos a nossa consciência. E quando eu ilumino a minha consciência, eu estou tranquilo mesmo na guerra. Eu tenho discernimento para tomar a posição melhor. Porque eu tenho uma consciência em paz. Nos mostra com bastante clareza e fartura de exemplos nas obras de André Luiz e outras tantas mensagens consoladoras que nos trouxeram exemplo. Chico Xavier, Divaldo e outros centenas de médiuns. Quando eu falo que nós temos essa maravilha de renascer no Brasil, né? Existem, só no Brasil, talvez aproximadamente entre 3.500 a 4.000 títulos de livros espíritas. Que lá fora, alguns chegam, né, depois de tradução, depois de algum trabalho, de levar para lá para fora, para os outros países. E nós temos aqui essa fonte inesgotável. Fonte inesgotável. Né? Eu digo para as pessoas que estão me ouvindo em casa e para vocês, eu tenho em casa mais de 400 títulos de livros espíritas em arquivo PDF. Se alguém quiser ler, só me manda uma mensagem. Ney, tu tens o livro tal em arquivo PDF.
Por que eu faço isso? O livro, infelizmente, no Brasil é caro. Um bom livro espírita custa, às vezes, R$80, aproximadamente R$100. Isso é o preço um pouquinho mais do que uma cesta básica. Aí a pessoa vai dizer, ou eu vou ler o livro espírita ou vou passar fome. Não, eu prefiro não passar fome, né? Então, o arquivo PDF a pessoa pode ler, hoje em dia, com as televisões smart, até na televisão pode ler. Espelhar o celular na TV. Então, quem quiser, eu tenho mais de 400 títulos de livros espíritas. Então, vamos agradecer, né, a Kardec. Anteontem, comemorou-se a sua desencarnação. Anteontem, esse homem que cumpriu a sua missão fielmente, morreu trabalhando. Quando ele teve um suposto aneurisma, ele estava encaixotando material espírita para fazer a sua mudança para um novo endereço. Quando ele deu adeus à sua vida na Terra. Então, a Kardec, a todos os espíritos reveladores, que são mensageiros de Jesus, mensageiros de Maria, aos médiuns, né? Os médiuns que cumprem aquele fundamento, dai de graça, que de graça recebestes. Então, muito obrigado, pessoal. Está dado o recado. Vamos desfrutar das luzes do Consolador. A prece? Vou tomar uma aguinha, que sempre eu choro na hora da prece para não ficar desidratado. Então, a nossa prece é o passe coletivo, pessoal. E o passe, tanto coletivo quanto individual, ele é como se nós botássemos um copo sobre a nossa cabeça. Se eu botar o copo com o fundo para cima, ninguém vai me servir água, né? Porque não vai ficar água dentro do copo. Então, que nós coloquemos esse funil virado para o mundo espiritual, para que possamos receber aquilo que temos necessidade. Os amigos espirituais, os médicos, a enfermagem, nossos benfeitores particulares, especialmente estes, conhecem nossas lutas, sabem das nossas aflições, entristecem-se porque muitas delas são resultados das nossas buscas equivocadas na vida material. Mas aos poucos vamos despertando e vamos fazendo escolhas que nos tragam lucros espirituais. Aqueles que podemos depositar na nossa caderneta de poupança espiritual. E vamos colher um dia, quando cessar a nossa necessidade na Terra. Porque aqui estaremos até quando tivermos algo para aprender. Até quando tivermos algo para ensinar. Amado Mestre Jesus, Maria, Mãe querida, benfeitores de toda a ordem, esse silêncio que está aqui presente é paz. Estamos com os olhos fechados, mas podemos sentir a luz. Aquela luz que não vemos quando estamos de olhos abertos, envolvidos com a vida do dia a dia. Essa paz, essa luz possamos irradiar para os nossos lares, melhorar a atmosfera espiritual dos ambientes onde moramos com aqueles que compartilham da vida conosco. Irradiá-la aos presídios,
penitenciárias, as cadeias públicas, que aquelas consciências despertem e cedo ou tarde despertarão, pois Deus, que é Pai amoroso, não projeta sobre nenhuma das suas criaturas o mal. O mal é a ausência do amor, da luz. Esse bem-estar espiritual possamos levá-lo aos orfanatos, aos asilos, às casas de repouso e aos hospitais. Cada leito, receba aquele que aqui está, os acréscimos de resignação, fé e esperança. E aquele que está ali, ao lado do leito, um familiar, cuidando do seu amor, ou mesmo alguém que seja um profissional desta área, mas ele está ali com amorosidade. Força a toda a equipe de saúde dos hospitais, nossos irmãos que trabalham na saúde, na segurança pública, nas áreas de ensino, na produção, distribuição, comercialização de alimentos. Que somos nós, corpos físicos, se não nos abastecermos com o trabalho dessas criaturas amigas. E Deus, Senhor do Universo, ampara esse planeta tão maltratado. Olha com bons olhos, Pai, esse planeta, para que um dia possamos não vivenciar mais fenômenos físicos que aterrorizam as criaturas, mas que sejamos nós, essas novas criaturas deste mundo novo. Que assim seja e assim será.